Oi, gente, sou eu, Gabriel. O Matheus está com os slides, ele já está chegando. Ele disse que estava com dificuldade de entrar na FEI por causa da chuva. Vamos esperar mais um pouco, ele já deve chegar. Oi, gente, tô chegando. Que é isso? Oi, pessoal, desculpa a demora. A frente da feita tava alagada, eu tive que vir de balão. Ué, mas como você chega de balão? Isso é impossível. Impossível nada, eu tenho poderes, quer ver? Os slides vão aparecer agora. Ô, louco. Bom, então vamos começar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso trabalho é o método de identificação e seleção de oportunidades aplicado ao contexto da engenharia civil. Meu nome é Matheus Gutierrez. E meu nome é Gabriel Rocha. A estrutura dessa apresentação vai seguir esse modelo. Primeiro, teremos a contextualização, introduzindo o cenário que tomamos como ponto de partida. Depois, o método que propomos será explicado passo a passo, mas sem ficar chato. Em seguida, vamos discutir um pouco sobre nossas percepções em relação ao nosso próprio método, na parte de discussão. E por último, faremos algumas considerações finais sobre o trabalho. Então vamos imaginar uma situação. Você é uma pessoa que acabou de entrar no nono semestre. E as pessoas já começam a te cobrar algum tema de TCC, a banca, a formação do grupo, etc. Mas você olha para os lados e não vê nada, nem tem possíveis temas em mente, não faz ideia do que fazer. Mas você é uma pessoa que gostaria de fazer algo legal, gostaria de abordar um tema mais complexo, mas não sabe como escolher. Vamos imaginar outra situação. Agora você já se formou, já fez estágio, já fez iniciação científica, mas viu que fazer pesquisa ou trabalhar para os outros nem é a coisa que você mais gosta de fazer. Na verdade, você quer empreender, mas não tem muita experiência e não sabe exatamente para onde direcionar suas energias. Agora, outro cenário. Você é uma pessoa formada, que já trabalha em uma empresa, tem alguns anos de experiência, mas não está totalmente satisfeito sendo funcionário. Você tem vontade de tomar suas próprias decisões de forma mais livre, gerenciar sua própria empresa e fazer ela evoluir, mas não sabe exatamente qual problema resolver, qual oportunidade agarrar. Bom, nesses três cenários, todos eles têm opções. Para qualquer um destes, alguma escolha pode ser feita de acordo com uma vontade, uma escolha aleatória, enfim. Cada um deles pode escolher o que fazer dali para frente de acordo com seus critérios, mas nada garante que a escolha deles foi a melhor. Nada garante que o desafio que tomaram para si é alinhado com seus conhecimentos. Esse problema pode ser associado ao jogo pega-varetas. No jogo, o que você faz? Por onde começa? Qual vareta você pega? Bom, no jogo, normalmente a gente pega a vareta que tenha mais valor, que depende da cor, mas que seja possível de pegar, ou seja, depende da posição. No nosso trabalho, nós vamos estruturar aquelas situações de escolha com critérios semelhantes ao do jogo. As cores das varetas serão equivalentes à relevância das oportunidades, e a posição das varetas vai representar a capacidade para resolver um problema. Dessa forma, vamos conseguir garantir que a opção escolhida é a mais relevante e, ao mesmo tempo, é possível de ser utilizada. De forma mais específica, nosso objetivo é desenvolver um exploratório de um método que identifique e selecione oportunidades que sejam adequadas às capacidades de quem aplica esse método. Apenas lembrando que nosso foco não é desenvolver soluções para os problemas. Isso já tem um monte. Design Thinking está aí para isso. Nós nos encaixamos na seleção dos problemas e, portanto, o nosso método precisa se encaixar de forma adequada ao Design Thinking. Foi dessa forma, então, que criamos o Target. O Target é um método ainda em experimentação e nós o aplicamos no nosso contexto de engenharia civil para ver o que acontecia e quais as dificuldades a gente ia encontrar. Olhando para o método como um todo, ele possui algumas fases e dá para explicar usando essa imagem. O processo evolui de fora para dentro, sendo que no final do processo chegamos ao alvo, que é a oportunidade mais adequada para a pessoa que está utilizando o método no contexto inserido.
Vamos parar de enrolação e vamos começar então, né? A primeira etapa é a delimitação do espaço de atuação. Nessa etapa, a ideia é colocar restrições no seu método em relação ao local que você deseja atuar. Pode ser cidade, bairro, estado, país, enfim. Para o nosso caso, a gente definiu a cidade de São Paulo. A segunda etapa é a seleção de conhecimentos e oportunidades. Nessa etapa, a ideia é selecionar alguns problemas ou oportunidades, né, que serão analisados e áreas do conhecimento que serão analisadas. Essa etapa é muito importante, porque a seleção de áreas de oportunidades deve ser feita com cautela, tendo que garantir que as áreas foram definidas adequadamente e que os problemas estão bem descritos. Além disso, tem que garantir que esses dois estão presentes no espaço de atuação que foi escolhido. Algumas organizações já fazem a categorização dos problemas, mas as áreas é você que vai ter que definir. Nós utilizamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU como nossas oportunidades e nós usamos 3 áreas de conhecimento da engenharia civil que, para nós, são as principais na zona urbana de São Paulo, que é a construção civil, transportes e engenharia hidráulica. A terceira etapa é a análise de compatibilidade geral. Nessa etapa, a ideia é dizer qual a compatibilidade entre cada área e cada problema. Para fazer isso, a gente sugere que você faça um formulário Delphi. Nesse formulário, você vai colocar uma pergunta para cada combinação entre área e problema. A pergunta é a seguinte: qual o nível de compatibilidade entre aquela área e aquele problema? Você vai colocar as informações sobre a área e o problema e vai definir uma escala, pode ser de 1 a 3, sendo que 1 é menos compatível e o 3 seria mais compatível, por exemplo. O ideal é que os especialistas escolhidos justifiquem a resposta deles. Depois disso, você vai mandar esse formulário para os profissionais daquela área responderem. Manda para bastante gente, quanto mais melhor, e faça isso para todas as áreas. O resultado desse primeiro formulário vai precisar ser compilado e transformado num segundo formulário. Nesse formulário, o cara vai saber qual foi a opção mais escolhida da primeira vez para cada questão. E também vai saber a opinião escrita dos outros especialistas. Aí ele decide se muda ou não a resposta dele. A nota final obtida para cada combinação é uma média das opiniões dos especialistas para aquela combinação após a segunda rodada. No nosso caso, a gente usou a combinação entre as áreas da engenharia civil e os ODS e mandou esses questionários para alguns profissionais de cada área separadamente. A quarta etapa é a adequação de aptidão. Nessa etapa, a ideia é deixar evidente o quanto você é bom nas áreas de atuação que você escolheu. Essa parte é bem flexível, mas a forma que a gente sugere é que você contabilize a quantidade de trabalhos acadêmicos que realizou em cada área, ou a quantidade de projetos que já realizou em cada área, enfim. A ideia é que você selecione um critério, independente de qual seja trabalho ou projeto, e que contabilize eles de alguma forma. Depois de contabilizar, você tem que ajustar a escala, para que ela fique igual à escala da etapa anterior. Isso vai deixar a análise de aptidão com a mesma importância da de compatibilidade. Mas essa é a regra de 3, é bem de boa. Nós chegamos em 9 trabalhos acadêmicos para construção civil, 6 para transportes e 1 para engenharia hidráulica. Aí, fazendo aquelas regras de 3, a gente chega nos fatores de aptidão. Depois de gerar essas notas, você multiplica a nota de compatibilidade com a nota de aptidão. Assim, você chega num ranking das combinações. Desse ranking com as nossas combinações, as que tiveram maior nota foram as combinações de construção civil com ODS 6, ODS 9 e com ODS 11. Bom, depois de chegar nesse ranking, a gente viu que um ODS é muito amplo. E isso significa que não daria para prosseguir com essas combinações. Então, a gente incluiu uma quinta etapa opcional, que é a de análise de compatibilidade específica. Caso isso aconteça, você faz igual a gente. Fracione os problemas em problemas menores. Aí você vai obter outras notas de compatibilidade e corrige de novo com a nota de aptidão, a mesma, para cada área.
Se seus problemas já estiverem bem específicos, então não tem problema, só seguir para a próxima etapa, fique em paz. Então, a gente pegou os ODS e fracionou, selecionando as metas de cada ODS, combinando de novo com a construção civil. Fazendo isso, a ideia é que se repita o mesmo processo do fator de compatibilidade, o Delphi. Dessa forma, a gente chegou em um outro ranking. Agora sim, nesse ranking a gente leva as coisas para frente. Usando esses resultados, agora a gente chega na sexta etapa, análise de ambiente. Para essa etapa, a sugestão é usar a análise SWOT. Então faz o seguinte, resume cada uma das combinações em uma frase problema. Nessa frase, precisa ter as considerações sobre a área utilizada e o problema, de forma bem simples. Só para dar um exemplo. No caso da primeira meta, 9.1, a frase problema é utilizar os conhecimentos de construção civil para otimizar o sistema de transporte da cidade de São Paulo, a fim de torná-lo sustentável, seguro e equitativo. É isso aí, bem simples. Com essas frases prontas, a ideia é preencher a matriz. Isso é um pouco mais complicado, precisa ser feito com calma. Vocês vão levantar forças e fraquezas olhando para vocês mesmos em relação à frase problema. Vocês podem se reunir para responder isso. Vocês podem conversar com colegas que tenham contato e é demorado, mas faz parte. Para a análise das oportunidades e ameaças, a gente sugere que vocês considerem a análise PESTEL. Nessa parte, vocês vão fazer pesquisas, entrevistas, consultas, tudo isso para preencher 6 abordagens para oportunidades e 6 para fraquezas. Depois de preencher tudo isso, vocês precisam relacionar cada questão externa com cada questão interna. A pergunta a ser respondida aqui é: qual é a chance de uma coisa interferir na outra? Por exemplo, qual a chance dessa força interferir nessa oportunidade? A resposta disso precisa estar numa escala numérica. Pode usar de novo de 1 a 3. Depois disso, cada item precisa de uma nota final. Essa nota é calculada de forma bem fácil. Se quiser, dá uma pausa no vídeo, que é mais fácil do que eu ficar falando. Depois disso tudo, tem que fazer a nota final para cada opção. Isso é bem simples, só fazer a soma das coisas positivas menos a soma das coisas negativas. Esse processo precisa ser feito com todas as opções. Nós fizemos isso e chegamos num ranking. A opção que se deu bem é a 9.1 com a construção civil. Isso significa que para nós, a vareta mais valiosa, mas que a gente consegue pegar, é essa. Nós também fizemos a continuação do processo, pegando essa meta e desenvolvendo um modelo de negócios. Mas essa parte não está no método, então não vale a pena explicar. Bom, com o processo pronto e explicado, é interessante fazermos uma discussão sobre as dificuldades que enfrentamos para utilizá-lo, até para que futuros trabalhos consigam aprimorar nosso método. Vamos separar essa discussão para cada parte do método, inclusive a parte final. Na delimitação do espaço de atuação, nós consideramos que a etapa preencher os requisitos. É importante essa delimitação do espaço porque cada local vai ter sua característica, suas necessidades. Por exemplo, a região norte do Brasil tem necessidades totalmente diferentes da região sul. Em relação à seleção dos conhecimentos e dos problemas, a gente percebeu que não é tão simples segregar as áreas de conhecimento. É um processo complexo e com dificuldades específicas. Já os problemas tivemos mais facilidade para segregar. Isso porque eles já estavam muito bem descritos pelos ODS. Na análise de compatibilidade geral, aquele que relacionou os ODS com as áreas, a gente teve um pouco mais de problemas. O maior problema é a relação para conseguir as respostas dos especialistas. Muitos não têm tempo para responder e como as rodadas precisam das respostas de todos, o processo acaba se prolongando excessivamente. A adequação de aptidão é o processo mais flexível do método. Talvez seja necessária uma pesquisa mais aprofundada para delimitar essa etapa de forma mais fundamentada. O principal comentário dessa etapa é que, da forma como foi feita, não fornece uma visão sistemática do processo, porque ou a gente olha para os trabalhos acadêmicos, ou para os projetos profissionais, ou os anos de experiência.
Talvez a combinação entre esses indicadores possa ser feita em algum estudo futuro. A análise de compatibilidade específica foi ainda mais complexa do que a primeira compatibilidade. Nós mandamos os formulários para os professores, fizemos todo um planejamento para ocorrer de forma mais rápida. Entretanto, nenhum especialista respondeu. Aí não tivemos escolha e respondemos nós mesmos essa parte, para dar continuidade com o processo. Na análise de ambiente, o processo é extenso. A gente teve que preencher de forma fictícia, apenas para dar tempo de fazer tudo. Mas mesmo assim, a gente conseguiu chegar em um resultado que tem coerência. Vamos olhar para esse resultado. Meta 9.1 com construção civil. A frase problema para isso era utilizar os conhecimentos de construção civil para otimizar o sistema de transporte na cidade de São Paulo, a fim de torná-lo sustentável, seguro e equitativo. Vamos olhar para esse resultado ao mesmo tempo que olhamos para nós mesmos. Nós tivemos muitos trabalhos de construção civil na FEI, nós dois já fizemos iniciação científica nessa área, faz sentido que a construção civil seja a área selecionada. Mas agora em relação ao problema, percebam que o problema tem relação com transportes. Mas espera aí, transportes é ênfase de engenharia civil na FEI. Isso tem sentido. De forma indireta e não proposital, o problema selecionado é, dentre todos os outros, o que tem total relação com quem nós somos. Na parte de modelo de negócios, o resultado do target se comportou bem. As informações que adquirimos no SWOT se mostraram úteis para a realização do modelo de negócios. Para finalizar, vou falar algumas das contribuições do nosso trabalho. A primeira, um método que pode ser útil em diversas situações em que se queira selecionar uma oportunidade. Mesmo não estando com o procedimento 100% pleno, ainda assim é uma estrutura bem linear para ser seguida. Selecionar problemas e capacidades antes de se começar a jogar de cabeça numa oportunidade. O que não deixa de ser uma opção, arriscada, mas é uma opção. Dados sobre a relação entre a engenharia civil e os ODS também é uma contribuição. Mesmo que não analisados, ainda assim podem ser úteis para tirar conclusões sobre como hierarquizar recursos da engenharia civil para contribuir com os ODS de forma mais efetiva. E de forma geral, acreditamos que aqueles 3 personagens do começo da história podem ficar mais tranquilos, porque agora eles têm um método para tomar como base e tomar suas decisões. Finalmente, agradecemos a atenção de todos e até uma próxima vez. Obrigado, gente. Até mais.